estudo, eu vou fazer a leitura do Evangelho, faço a prece de leitura, depois Elô ou outra pessoa, se quiser, faz a prece de encerramento, ok? Então vamos lá. Evangelho, abrindo, capítulo 19. A fé transporta montanhas. Muito bom. Eu entendi, Lu. Pode deixar que eu entendi. É que eu não conhecia esse detalhe, entendeu? Agora que eu tô... Você escreveu aí que eu vi. Quer dizer, quando a gente fala bem, aí é a orelha direita que queima. Quando a gente está falando mal, é a orelha esquerda. Tá certo. Essa eu não sabia. Mas vamos lá, então. Capítulo 19, a fé transporta as montanhas, Verusca aparecendo, que bom, sinal de que está boa, nossa amiga querida, vindo nos dar uma força aqui. E o item foi o item 11, capítulo 19, a fé transporta as montanhas, item 11, a fé é mãe da esperança e da caridade. Vamos lá. A fé, para ser proveitosa e ser ativa, não deve adormecer. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, ela deve velar atentamente pelo desenvolvimento das filhas que gerou. A esperança e a caridade são uma consequência da fé. Essas três virtudes são uma trindade inseparável. Não é a fé que nos dá a esperança de vermos realizadas as promessas do Senhor? Porquanto, se não tivermos fé, que esperaremos? Não é a fé que dá o amor? Pois se não tiverdes fé, que reconhecimento tereis? E por consequência, que amor? A fé, divina inspiração de Deus, desperta todos os nobres instintos que conduzem o homem ao bem. É a base da regeneração. É preciso, pois, que essa base seja forte e durável, porque se a menor dúvida lá, o que acontecerá com o edifício que construíste sobre ela? Construí, portanto, esse edifício sobre fundações inabaláveis, que a vossa fé seja forte, que os sofismas e as zombarias dos incrédulos, porque a fé que não desafia o ridículo dos homens não é a fé verdadeira. A fé sincera e arrebatadora e contagiante comunica-se àqueles que não a têm, ou mesmo não a queriam ter. Ela encontra palavras persuasivas que atingem a alma, enquanto que a fé aparente só tem palavras sonoras, que deixam a quem as escuta frio e indiferente. Pregai pelo exemplo da vossa fé para que transmiti-la aos homens. Pregai pelo exemplo das vossas obras para lhes demonstrar o mérito da fé. Pregai pela vossa esperança inabalável para lhes fazer a confiança que fortifica e faz com que se enfrentem todas as vicissitudes da vida. Tende, pois, a fé com tudo o que ela contém de belo e de bom, na sua pureza, na sua racionalidade. Não acrediteis a fé sem comprovação, filha cega da cegueira. Amai a Deus, mas sabei por que o amais. Crede em suas promessas, mas sabei por que acreditais nelas. Segui nossos conselhos, mas conscientes do objetivo que vos indicamos e dos meios que vos trazemos para alcançá-lo. Crede e esperai, sem jamais fraquejar. Os milagres são frutos da fé. José, Espírito Protetor, Bordeaux, 1868. Uma bela página, não é? Para a gente refletir bastante aí a respeito da fé. Bem-vinda, Julinha, bem-vindo, DH 210. Vamos então fazer a nossa prece. Graça e amado Mestre Jesus, estamos aqui, Senhor, mais uma vez reunidos em Teu nome,
para darmos continuidade ao estudo deste livro de André Luiz, Libertação, que tantas informações nos traz para nos ajudar nesta nossa empreitada, que é a busca de nossa perfeição, a nossa reforma íntima. Aqui estamos então, Senhor, buscando esses conhecimentos que vão nos libertando de amarras, de paradigmas que só atrasam a nossa evolução. Mas, através desses estudos, da vivência de tudo que estudamos, da experiência na prática, vamos nos transformando e, consequentemente, evoluindo. Pois esse é o desejo de Deus, o teu desejo, o desejo de todos aqueles que nos querem bem. Assim, querido Mestre, te pedindo uma luz para envolver a todos os corações aqui presentes, trazendo muita harmonia ao nosso estudo, nós pedimos que seja em teu nome, em nome dessa espiritualidade amiga que nos ampara, mas, acima de tudo, em nome de Deus, a permissão para iniciarmos os nossos estudos desta noite. Que assim seja, graças a Deus. Bom, meus amigos, vamos lá então, dando continuidade ao nosso estudo. Estamos no título deixa eu ver aqui o título inicial do livro Libertação. Hoje a gente encerra essa lição 9, Perseguidores Invisíveis. Então, nós estamos aqui no momento, paramos na semana passada, no momento em que Margarida recebia lá a visita do médico material, né, do médico que cuidava dela, que tratava dela. E como nós lemos aqui no finalzinho, a gente vai fazer uma repetiçãozinha aqui rápida, né, uma revisão para a gente poder sintonizar onde nós paramos. Então, ele está deitado na cama e o médico vem para fazer a consulta de sempre, mas nesse momento Saldanha, que é um dos que estão lá firme no propósito de prejudicar Margarida, né? Ele diz que esse médico é besteira de visitar, né? Vai procurar lesões e micróbios, e isso não vai adiantar nada, porque o problema dela é outro, e eles vão vencer. Então, a conversação ia a meio quando uma entidade evidentemente bem intencionada compareceu. O médico lá examinando Margarida, né? E ela lá prostrada, vem essa entidade que se aproxima do médico. Viu-nos e demonstrou compreender-nos, fixou em nós cauteloso olhar sem dizer palavra, acercando-se do médico solicitamente, qual se lhe fora dedicado enfermo. A gente vai saber aqui que essa entidade tinha sido enfermeiro junto a esse médico quando encarnado. Então aí a gente começa o nosso estudo propriamente de hoje, onde o especialista está ali conversando com Margarida, com seu marido, e vai ali orientar, né, intuído por esse espírito enfermeiro que chega perto dele, a fazer com que o marido pense em levar Margarida a um tratamento espiritual. Então ele diz: o especialista não parecia profundamente interessado no caso, mas ao entregue a torpor inquietante, conversou com o marido da vítima de maneira superficial. Declarou que a jovem senhora, em sua opinião, certamente se mantinha sob o império da epilepsia secundária e que, em última análise, se socorreria da colaboração de colegas eminentes para submetê-la a exame particularizado da lesão cérebro-meníngea, seguindo possivelmente de intervenção cirúrgica aconselhável. Então a gente para aqui para refletir um pouquinho, né? Então vocês vejam só, a gente está sabendo aqui que a problemática de Margarida é toda uma problemática
vamos colocar aí 99% espiritual, sendo sugada, vampirizada, obsediada por esse monte de pessoas aí, uns até a usam para se vingar de seu pai e de outros entes. Nós vimos vendo aqui, né, durante esse estudo. E aí, o médico aqui já quer fazer uma operação, uma cirurgia. E aí a gente sabe que isso acontece muito, não é, meus amigos? Pela falta desse conhecimento de que não somos só um corpo, mas que somos um espírito, e que esse espírito também apresenta problemas que se refletem no corpo. Muitos são tratados, operados e às vezes até se tornam mesmo doentes mentais em função desses equívocos. Mas aqui, porém, vai acontecer um fato interessante, né? Esse espírito vai intuir ao médico. E é interessante essa situação. Vamos lá. Então ele diz: em seguida, porém, observei que a entidade espiritual recém-chegada e que o assistia com desvelo, pousou a destra em sua fronte, como se desejasse transmitir-lhe algum alvitre providencial. Oi, Maria, boa noite, minha querida, seja bem-vinda. Flávia também, seja bem-vinda. E diz assim: o médico relutou bastante, mas ao cabo de alguns minutos, constrangido por sugestão exterior, que não saberia compreender exatamente, convidou Gabriel a um dos ângulos do quarto e lembrou. Então a gente vê aqui, né, como nós somos teimosos, né? A espiritualidade quer nos ajudar, quer nos intuir, vem junto a nós ali, intuindo, mandando mensagem, mandando pensamento, mas a gente custa a aceitar, custa a acreditar. No caso desse médico aqui, a gente está vendo isso, né? Ele relutou em seguir o que estava mandando, no caso aí para ele, a sua consciência, né? Era como se fosse a consciência dele falando com ele. Mas a gente está vendo aqui, pela descrição de André Luiz, que é a intuição dos benfeitores, daí no caso desse espírito amigo, a orientá-lo, a fazer com que ele orientasse o marido de Margarida a procurar um outro tratamento, entrar nessa, né, se submeter a essa, fazer com que ela se submetesse a essa operação física que não ia resolver o problema. Então ele diz, né? O médico diz ao marido de Margarida: por que não tenta o espiritismo? Conheço, ultimamente, alguns casos intrincados que vão sendo resolvidos com êxito pela psicoterapia. E para não dar ideia de uma capitulação científica ante o idealismo religioso, acrescentava: segundo sabemos hoje, a saciedade, a sugestão é uma força misteriosa, quase desconhecida. O esposo da enferma recebeu o conselho e consultou: poderá orientar-me suficientemente? O psiquiatra recuou de algum modo e obtemperou: bem, não disponho de maior trato com os expoentes do assunto. Todavia, segundo acredito, não terá dificuldades para experimentar. Logo após, deixou ali algumas indicações escritas relacionando drogas e injeções e dispôs-se a sair, sobre o riso escarninho de Saldanha. Saldanha é o obsessor que está lá querendo acabar com a Margarida, né? Que dominava amplamente a situação. Então aí vocês vejam só, o médico foi intuído, essa informação ao marido, mas você percebe que o médico, ele passa assim, mas não passa com aquele entusiasmo, né? Ele nem mesmo entende, sabe por que ele deu aquela orientação. Então a gente continua, e Gúbio entra agora no processo, né? É meio descrente, você vê que ele diz aqui que ele nem mesmo ele estava entendendo o porquê daquele pensamento, mas ele falou e deu lá o que ele poderia dizer, diz para ele: você procura aí que de repente você vai encontrar algum lugar onde possa levá-lo. Então Gúbio
inicia, né, a conversa e diz: conversou qualquer coisa com o inquisidor desencarnado e em seguida dirigiu-se a mim esclarecendo: André, combinamos que para nós deves seguir o médico. Dentro de algumas horas, porém, volta ao nosso posto. Compreendi que o nosso orientador me proporcionava a recolta de novos ensinamentos e acompanhei o especialista em moléstias nervosas, cauteloso e contente. Distanciado agora do lugar em que nosso instrutor tratava batalha singular, acerquei-me da personalidade que assistia ao médico de perto e entabulamos amistoso diálogo. O novo amigo atendia pelo nome de Maurício. Fora enfermeiro do Esculápio que protegia com satisfação a tarefa de ampará-lo nos empreendimentos profissionais. Então, ele tinha sido enfermeiro dele enquanto vivo, enquanto encarnado, e agora tinha recebido a missão de continuar lá, dando orientação ao médico. E aí, ele vai travar aqui uma explicação importante, né, a respeito da problemática dos médicos, desse processo de intuição, dessas coisas todas. E é interessante que ele diz para nós assim: o enfermeiro lá espiritual, todos os médicos, asseverou-me convicto, ainda mesmo quando materialistas de mente impermeável à fé religiosa, com os espirituais que os auxiliam. Isso aqui é muito interessante, né? Pra gente, que essas informações assim que André vem trazendo para nós. Não importa o teu pensamento, não importa a tua crença, não importa até se você acredita ou não, como ele está dizendo aqui, não importa o que como você vive, sempre você vai ter aqui a espiritualidade te auxiliando. Isso é reconfortante para todos nós, né? Nós vimos durante a viagem conversando no carro, eu, Jailton e Vânia, a respeito disso. Como a gente recebe assim, intuições para tomar determinadas atitudes, para escolhermos determinadas coisas, e a gente não para pensar no amparo dessa espiritualidade, né? É fantástico, só falando assim, é fantástico aqui. Você veja bem que ele diz aqui: todos os médicos, quer dizer, independente, mesmo que sejam materialistas, que não acreditem em nada, eles são amparados lá pelos amigos espirituais. E aí a gente vê aí a misericórdia divina para com todos nós, né? Tu não acredita em nada, não está nem aí, quer fazer lá ou tomar conta da parte física, mas Deus não esquece disso, né? Deus, através de suas leis, não deixa que passe nada fora do seu controle. Então está aí, todos são orientados, todos são auxiliados. E aí a gente chega à conclusão de que se todos os médicos são, nós também somos, todos nós. Até porque os espíritos disseram isso a Kardec lá na questão 459, né? Todos somos orientados, intuídos pelos amigos espirituais. O que a gente precisa é parar para perceber essas intuições. Porque normalmente a gente faz prece, pede o amparo, a gente pede ajuda, e quando a ajuda vem, quando a mensagem vem, a intuição vem, a gente não para perceber. E aí muitas das vezes a gente ainda diz assim: nossa, Deus não ouviu as minhas preces. E a gente está enganado. Porque antes da gente fazer as nossas preces, os nossos peditórios, né, Deus já estava ali presente, sabendo do que a gente precisa. E vem a intuição, vem a resposta para aquilo que a gente precisa. Mas a gente às vezes esquece
de se ligar, de prestar atenção, né? Então, olha só o que o amigo vem dizendo aqui para nós. A saúde humana é dos mais preciosos dons. Quando a criatura, por relaxamento ou indisciplina, delibera menosprezá-la, faz-se difícil o socorro aos seus centros de equilíbrio. Porque em todos os lugares, o pior surdo é aquele que não quer ouvir. Então, veja bem, a espiritualidade está lá preocupada com a nossa saúde, né? No caso aqui, com a nossa saúde corporal. Porque a gente precisa desse corpo para poder realizar a nossa caminhada, né? É necessário que a gente cuide do corpo. Trate bem desse corpo, porque ele é o nosso instrumento de trabalho. É ele que vai nos ajudar nessa caminhada aí de evolução, a trabalhar, a nos burilarmos. Porque se não fosse, se o corpo não fosse importante para o espírito, não tem necessidade da gente vir encarnar no corpo material. Poderíamos fazer a nossa evolução como espíritos lá no mundo espiritual, não precisava de ninguém encarnar. Mas isso não tem condição, né? Então, é necessário que a gente reencarne, que a gente venha utilizar esse corpo. Então, esse corpo ele é necessário para nos ajudar nesse que nós estamos realizando a cada encarnação para chegarmos à perfeição. Até o dia que estivermos, não precisarmos mais desse aprendizado através do corpo, né? Quando nos tornarmos espíritos superiores, espíritos puros, que não precisarmos mais reencarnar, então a gente não vai ter mais necessidade do corpo. A evolução vai ser só espiritual. Mas por enquanto a gente precisa, então a gente tem que cuidar bem, né? A gente não cuida da nossa casa, a gente não cuida dos nossos objetos, né? Cuidamos das nossas geladeiras, da nossa televisão, da nossa máquina de lavar, da nossa cama, dos nossos livros, da nossa roupa. Nossa, a gente tem um cuidado com a roupa, né? A gente cuida da roupa ali, não mistura cores para uma roupa, uma peça não manchar a outra. Quando a gente vai ganha as coisas, os nossos objetos estão sempre lá limpinhos, uma preocupação com os nossos livros ou lá os objetos que a gente tenha. E a gente muitas das vezes abandona o corpo. Existem pessoas que esquecem de cuidar da saúde e utilizam o seu dinheiro em outras coisas. É isso que ele está chamando a atenção aqui para nós, né? É por relaxamento ou indisciplina. Muitas das vezes, né, nós menosprezamos esse corpo que é importantíssimo para todos nós. E ele continua dizendo, faz-se difícil o socorro aos seus centros de equilíbrio. E amigos nos ampararem, nos ajudarem, porque a gente não está fazendo a nossa parte nesse ponto, nesse sentido. Não é? A gente não pode esquecer, em todos os pontos da nossa vida, nós precisamos fazer a nossa parte. Está aqui a doutrina. Pois é, lá no Evangelho tem um capítulo falando sobre isso, né, Elisa? Que é necessário esse cuidado. E aí ele diz, ó, faz-se difícil o socorro aos centros de equilíbrio, porque em todos os lugares o pior surdo é aquele que não quer ouvir. Todavia, por parte de quantos ajudam a marcha humana da esfera espiritual, há sempre medidas de proteção à harmonia orgânica. Então, eles sempre vão procurar um jeitinho de nos dar uma cutucada para a gente poder ir lá cuidar do corpo. Que surgem, né? Continua ele aqui, para que a saúde das criaturas não seja prejudicada. Então, olha lá, você não está se preocupando, mas precisa de ter um corpo saudável. Então, venha que a intervenção desses amigos, utilizando lá dos subterfúgios, né? E fazendo com que doa, ok, Nina, tudo bem. Com que doa em algum lugar para a gente tratar.
né? Eu costumo muito falar nisso, falar quando a gente faz esse tipo de estudo, eu dou muito o exemplo dos dentes, né? Se nosso dente não dói, se nada nos incomoda na boca, nós não procuramos o dentista. E a orientação, né, do serviço, né, dos odontólogos é que procuremos o dentista de 6 em 6 meses, ou pelo menos uma vez por ano. E vamos ser sinceros, a gente faz isso, eu não faço. Não está doendo, para que eu vou lá no dentista? Aí, o que acontece? É necessário fazer isso. Então vem uma dor. Aí, uma determinada noite, o seu dente começa a doer lá pelas madrugadas, você passa um sufoco danado, né? Aí, pois é, por medo, tem uns que têm medo, tem outros que têm preguiça, não tem paciência. Eu não tenho paciência para dentista. Eu não tenho paciência. Mas depois que eu passei uma noite em claro, quase batendo com a cabeça na parede por causa de uma dor de dente, minha filha, nunca mais eu dei. Então, sempre que eu posso, vou lá dar uma olhadinha, porque eu não quero passar aquela noite infernal que eu passei outra vez. E é assim a nossa displicência, é indisciplina que a gente tem, né? Então, vocês vejam só o trabalho que nós damos a essa espiritualidade. A gente sabe que tem que fazer, sabe o que é certo e não faz. Por preguiça, por medo, por displicência, seja lá por que for. Aí vem as dores. Aí quando dói a gente reclama. E aí ele diz, né? Claro que há erros tremendos em medicina e que não podemos evitar. Nossa colaboração não pode ultrapassar o objetivo daquele que se interessa pela cura alheia ou pelo próprio reajustamento. Entretanto, realizamos sempre em favor da saúde geral quanto nos é possível. Quer dizer, a preocupação deles é imensa. E aí independe do que nós estamos fazendo ou não. Sempre somos ajudados. E numa expressão profundamente significativa, acentuou: ah, se os médicos orassem. Que frase essa, né? Que pensamento esse dos amigos. Precisava mais nada. Ele só está querendo aqui que os médicos orassem um pouquinho. Mas a gente sabe que a maioria deles não acredita em nada, né? E aí ele continua, André, alcançamos o ponto de destino, antecipondo-nos de algum modo ao amigo encarnado sob minha observação. A residência confortável, a residência do médico, né? Eles estão indo lá atrás do médico. A residência confortável, não obstante o formoso jardim que a circundava, permanecia transbordante de fluidos desagradáveis. O clima doméstico era perturbador. Maurício elucidou sem preâmbulos. Oi, Vânia, você por aqui? Que bom. Estamos sumamente interessados em que o nosso amigo se enfronhe no trato com as magnas questões a fim de aperfeiçoar-se na tarefa junto à mente enferma. Olha só, a influência dos espíritos bons, né, lá dos mentores, para que o médico, ele já é um médico que trata dessa parte, né, da parte mental. Então, eles já estão aqui tentando influenciá-lo para que ele veja os seus pacientes também como espíritos, para cuidar também da alma propriamente dita, e não só do corpo. Então ele diz, né, no trato com magnas questões da aperfeiçoar-se na tarefa junto à mente enferma. Por isso, encaminhamos até aqui, por vias indiretas, livros e publicações acerca do assunto. Olha só que lindo, né, gente? Entretanto, contra o nosso desejo, não somente preponderam os preconceitos da classe médica, mas também a influência perniciosa que a segunda esposa exerce sobre ele. Nesse caso aqui, desse companheiro especificamente.
a esposa, nós vamos ver aqui adiante, não ajuda a esse amparo da espiritualidade, né? A esse amparo. E ele continua dizendo: homem inteligente, mas muitíssimo arraigado aos sentidos. O nosso amigo não suportou a viuvez e desposou há 5 anos uma jovem que lhe exige pesado tributo à maturidade respeitável. Acontece também que a esse problema acresce questão muito grave. Olha, outro emaranhado aí. A primeira esposa desencarnada deixou 2 rapazes e permanece ligada à organização doméstica, que considera sua propriedade exclusiva. Olha só, que coisa, que confusão. Então, a minha primeira esposa desencarna, mas não sai da casa, não sai ali do lar, ainda preocupada com os filhos. É o apego aos bens, né? No caso aqui, apegos, isso, Vera, apegos aos filhos, como se fossem propriedades dela. E a gente sabe aí que as mamães, quem é mamãe aí, age muito assim, né? Achando que os filhos são propriedades nossas. E não são. E aí está lá, grudada nos filhos, com certeza não está sendo uma influência positiva, né? Vamos adiante ver. Por mais que o nosso trabalho se acentue, diz o mentor, né, ainda não conseguimos retirá-la com proveito da casa, porque o pensamento dos filhos, em conflito com o pai e com a madrasta, lhe invoca a atuação, de minuto a minuto. A não aceitação da madrasta, né, e o relacionamento com o pai, os filhos ficam chamando pela mãe. E ela está ali. Eles querem retirá-la e não conseguem. Por quê? Porque os filhos ficam lá chamando, sentindo a falta. E aquilo que a gente sempre faz, né? Ah, minha mãe, se você estivesse aqui, isso não estaria acontecendo. Ah, meu pai, se você estivesse aqui junto comigo, eu não estaria passando por isso. Não é assim que a gente faz? Olha aí, gente. Isso é para a gente ficar lendo aqui e achar a história bonita, não. Isso é para a gente ler, colocar dentro de nós, para não fazermos isso. Pois é, acabam evocando, né, Vera? Então eles mesmos, aí é por isso que a espiritualidade nos ensina, né? Nós é que somos, por esses companheiros ficarem nos obsidiando. Nós mesmos que chamamos, muitas das vezes nós chamamos. Olha aí o caso aqui. E aí o amigo continua: o duelo mental nesta casa é enorme, imagina. Ninguém cede, ninguém desculpa e o combate espiritual permanente transforma o recinto numa arena de trevas. Olha só. Confusão lá da madrasta com a mãe, com o pai. Os filhos naturalmente não aceitam, a gente vai ver aqui mais adiante. Há essa confusão e tá lá. É o que ele está falando aqui, um duelo. E aí a gente lembra, né, lá do Evangelho, no capítulo, a Verinha também colocou aí, quando ele fala lá dos duelos. Porque duelo não é só aquele duelo, pegar uma arma e matar o outro, né, como se usava antigamente. Os duelos de hoje, o Evangelho fala isso, são essas ideias aqui, o confronto de ideias, o confronto de sentimentos. Há discordâncias, há diversidades, de um não ceder em benefício do outro. Não é? E o que vem trazer isso? O orgulho. É o orgulho que faz com que a gente não pare nem para ouvir a ideia do outro, para tentar, né, nos adequarmos. Vamos aí, então tá, você pensa assim, eu penso assado, vamos ver se a gente pode juntar alguma coisa, retirar. Não. Aí ficam nessa guerra, né? Isso aí, Nina, com esses dardos mentais. Continua aqui o amigo. Calou-se o informante e pude notar que, efetivamente, a ex-dona da casa, sem o corpo físico, em singular posição de revolta, lógico, não é? Ali se achava abraçada a um dos filhos,
moço de seus 18 anos presumíveis, que fumava nervosamente numa espreguiçadeira. Imagine, um rapaz de 18 anos fumando já dessa maneira. Via-se-lhe perfeitamente a condição de vaso receptivo da sublevada mente materna, completamente obsediado por ela. E aí, é claro, né, diante da situação, não tem, pela ignorância, pela falta do conhecimento, guiando o filho, pensando que está até ajudando, mas na realidade não está. Ideias inquietantes e delituosas povoavam-lhe a cabeça, lá do jovem, obsediado lá pela própria mãe. Vocês vejam só, o amor egoísta, o amor possessivo, ele não é benéfico, ele não é uma coisa boa, né? É uma obsessão simples, isso não é bom. É uma obsessão que prejudica, é um amor tão possessivo, tão dominador, que acaba prejudicando a pessoa. Isso aí sufoca e aprisiona, e deixa o menino lá, você vê o estado que ele está, pensamentos inquietantes e delituosos. Fios tenuíssimos de força magnética ligavam numa mãezinha. Paixão e exagero, verdade, Vera, bem lembrado, né? Tinha as mãos crispadas e o olhar absorto, maquinando planos diabólicos, e que, por mais que o envolvesse o socorro de Maurício, nem ele, nem aquela que lhe fora ciumenta genitora, se mostravam suscetíveis de receber-nos a influenciação restauradora. Quer dizer, eles estavam tão fixados, né, tão bitolados ali por aquele sentimento, ela principalmente, que nem percebia o amparo, as ideias que estavam chegando. E ele diz: tenho trabalhado tanto quanto me é possível, explicou o novo companheiro, a fim de espiritualismo de ordem superior. Achamo-nos, entretanto, num campo imensamente refratário. Lógico, não tem ninguém ali com um pensamento superior. A gente percebe, né? Pela descrição aqui, pelas conversas, pelo que eles falam, não tem ali ninguém com pensamento superior. Nem a mãe desencarnada, que está ali achando que está ajudando, que está com a intenção é de ajudar os filhos, porque ela não está ali pensando em fazer o mal, mas pela falta do conhecimento, pela ignorância, está prejudicando. Porque naquele sentimento de revolta, esse sentimento de revolta, ela está passando ali para o filho. E o filho, por conta disso, o ambiente fica mais complicado ainda. Que ele está sendo envolvido por esse da própria mãe, né? Nesse instante, o médico transpôs o limiar e Maurício colocou sobre a fronte dele a destra generosa, buscando oferecer-lhes intuições exatas referente ao caso de Margarida. O especialista, num átimo, começou a articular o aparelhamento mental para exame do assunto que lhe era sugerido, lembrando certa publicação técnica, única maneira através da qual conseguia registrar os pensamentos do companheiro espiritual. Mesmo assim, o esforço não logrou êxito. O filho atacou o genitor com recriminações influenciado pela mãe, em vista de se haver demorado excessivamente para o almoço. Então vocês vejam que qualquer coisa é motivo para estourar ali um desentendimento, uma desarmonia total. Só porque o pai se atrasou para o almoço, ele já foi lá guerreando, né? Jogando seus dados. O Esculápio depressa desligou a mente de nossos fios invisíveis, lógico, né? Precipitando-o no torvelino das vibrações antagônicas. A esposa desencarnada veio igualmente sobre ele, olha só, coitado, né? Furiosamente. Reparei que o dono da casa
assinalou os punhos ativos no rosto, mas o sangue concentrou-se-lhe na região das têmporas, tingindo-se-lhe a máscara fisionômica de cólera indisfarçável. Olha só, gente, que coisa, não é? Eu fico assim abismada, porque uma coisinha de nada, né? Uma atitude, uma bronca que o filho deu no pai, simplesmente porque ele se atrasou para o almoço. Olha só como é que a gente não pode esquecer aquilo que Jesus nos ensinou, né? Do estar vigiando sempre nossas atitudes, nossos pensamentos, porque tudo é oportunidade para a espiritualidade das trevas, né? Atrasar. Olha só a que ponto o médico chegou, estava conseguindo, o Maurício conseguindo lá intuí-lo a pensar no caso de Margarida e a buscar informações. Vem o filho obsediado pela mãe, né? Influenciado pela mãe, e joga ali essa bronca, vem a mãe também junto, chega ali e olha só como é que desarmoniza totalmente a criatura. Continua, resmungou algumas palavras saturadas de indignação e perdeu de todo o contato espiritual conosco. É como se formasse uma barreira, não consegue, aí o mentor não consegue transmitir nada para o protegido, né? É isso aí, nas pequeninas se abrem grandes portas para a influenciação. Pequenos detalhes, um pensamento às vezes. Né, tá lá, e aí olha só como é que corta totalmente, porque ele se deixou influenciar. Não podemos nos deixar, as influências vêm, né, mas a gente não pode deixar que a influência tome conta dos nossos pensamentos, que a negatividade daqueles que estão querendo atrapalhar o serviço, né, o bom andamento da coisa. E vem, olha só que coisa mais interessante, né? Estava me lembrando, viu, Vânia, de um determinado que aconteceu aí durante a viagem. Impressionante como é que a gente nós somos muito frágeis, amigos. Nós somos muito passíveis de sermos influenciados por esses irmãozinhos, né, que não querem a felicidade de ninguém. E aí continua, Maurício indicou-o com insofreável tristeza e acentuou. É sempre assim, muito difícil aproximarmos-nos da esfera física. Você veja bem que eles têm a maior boa vontade, não desistem. Nós é que impedimos. Somos nós, né? Aí a gente entra nesse processo, deixamos nos envolver, aí vem totalmente o descontrole e a confusão, e depois a gente fica, mas o que eu fiz? É por aí. Então, olha só, é muito difícil aproximarmos-nos da esfera física daqueles a quem nos propomos auxiliar. Surgem ensejos valiosos de realização espiritual, como presentemente nos ocorre diante do problema de Margarida. No entanto, nossas tentativas redundam em rematada frustração. Balizado pela responsabilidade acadêmica, por si mesmo deveria sentir santa curiosidade perante a vida, abstendo-se de certo comércio mais intenso com a satisfação egoística da experiência no corpo. Porém, a criatura costuma persegui-la até o desgaste completo da forma carnal de que se serve. Por mais que a convoquemos à preciosa viagem da periferia para o centro, a fim de que ela se amolde aos imperativos da vida que a espera, além do sepulcro, nosso esforço é quase sempre considerado adiável e inútil. Olha como nós damos a essa espiritualidade.
a esses benfeitores que estão ali, que têm a tarefa, que têm a missão de nos orientar, né? De fazer com que a gente siga o caminho reto. E a gente está aí, fazendo um monte de besteira, atrapalhando tanto o trabalho deles, como também nos atrapalhando. Continua ele. Sorriu enigmático e ajuntou. Observemos que nos achamos à frente de um homem chamado pelo campo social ao Ministério da Cura. Quer dizer, um trabalho do bem. Nesse interim, a pequena família se reuniu ao redor da mesa posta. Agora vocês imaginem o ambiente. E a segunda esposa do médico me impressionou pelo apuro da apresentação. A pintura do rosto, sem dúvida, era admirável. O traje elegante e sóbrio, as joias discretas e o penteado harmonioso realçavam-lhe a profundez do olhar, mas rodeava-se ela de substância fluídica deprimente. Halo Púmblio denunciava-lhe a posição de inferioridade. Socialmente, aquela dama devia ser das mais fino trato. Contudo, é aquela história, né? Por fora, bela viola. Contudo, ter deixou possivelmente evidenciada sua deplorável condição psíquica. Quer dizer, ela estava toda linda e maravilhosa por fora, mas lá por dentro toda negra, né? Maquiagem perfeita, penteado perfeito, roupa bonita, né? Joias e tudo bem, muito elegante, muito fina, linda, maravilhosa, mas lá por dentro a alma totalmente negra. Como ele diz aqui, né? Por dentro pão borolento, Vera. Por fora, bela viola, assim que eu sei, né? E por dentro, pão borolento, quer dizer, pão mofado. E aí ele continua, né? Depois de uma discussão, menos feliz com o marido, a jovem mulher, buscou o sono da sesta no divã largo e macio. Pois é, né? Madame não tem que se preocupar com nada, né? Tá aí. Lindona, bonitona, discutiu lá com o marido, um almoço completo, uma hora que é para ser uma hora tranquila, porque é a hora que você está alimentando o seu corpo, a gente precisa estar com os nossos pensamentos harmonizados, com as nossas energias assim tranquilas, né? As criaturas estão lá discutindo, brigando, comendo, e a comida vai sendo energizada desse fluido negativo que está no ar, e aí, olha só, gente, nós mesmos nos envenenamos. É interessante isso, né? É isso aí, Verinha, as aparências enganam mesmo, né? Nem faz bem. Olha, tanto que ela acaba de almoçar, o que ela faz? Vai dormir. De tanto peso que ela colocou ali para dentro, tanto peso negativo, né? Vai dormir. Intencionalmente, Maurício convidou-me a espreitar-lhes o repouso. E com enorme surpresa, aturdido mesmo, não lhe vi os mesmos traços fisionômicos da organização perispiritual que a abertura carnal entregue ao descanso. Aí ela se mostrou como realmente era, né? Então o espírito saiu lá daquele corpo lindo, bonito e maravilhoso e veio aqui, ó, como ele diz, mostrar os traços fisionômicos verdadeiros. Alguma semelhança era de notar-se, mas, afinal de contas, a senhora tornara-se irreconhecível. Claro, né? Diante de tanto pensamento negativo, de tanta energia negativa, de tanta inferioridade de pensamento, não poderia permanecer bonita. Estampava no semblante
os dos velhos contos infantis. Quando eu li isso aqui, eu me lembrei logo da bruxa lá, da Branca de Neve, com aquele nariz horrível, né, com aquelas verrugas enormes, que ia levar lá a maçã para... Agora você imagina, né, a mulher linda e bonita, e lá o totalmente feio, horroroso. Fala, e Maurício, né, e André fala aqui bem claro, né? É a Alceia da Luluzinha também. Vânia, você lembrou bem. Aquela bruxa Alceia com aquele queixo comprido, com aquele narigão cheio de verrugas, né? Nariz torto. Imagine, que coisa horrível, né? Olha só, a boca, os olhos, o nariz e os ouvidos revelavam algo de monstruoso. A própria esposa, ali presente, em clamorosa revolta, não se animou a enfrentá-la. Imaginem, se o outro espírito, a mãe lá, né, a ex-esposa, a primeira esposa desencarnada, nem ela teve medo dessa criatura. Agora vocês imaginem que figura. Recuou semi-espavorida. Olha só. Pois é, né, Elô? Quem é que vai encarar? Tentando ocultar-se junto ao filho. Ainda ficou com tanto medo que foi se esconder atrás do menino, coitado. Lembrei-me então do livro em que Oscar Wilde nos conta a história do retrato de Dorian Gray, que adquiria horrenda expressão à medida que o dono... Eu não sei se vocês conhecem essa história, mas é a história de um homem que... Mas vou resumir, né? Ele fez um pacto com alguém que ele não envelheceria e não morreria nunca. E tudo aquilo que ele deveria passar, que o corpo deveria passar, o retrato ia passando. Então, os anos, conforme a vida ia passando, os anos iam passando, ele permanecia lindo, bonito, né? A expressão maravilhosa, o corpo perfeito. Mas aí você olhava para o retrato, estava refletida toda a situação verdadeira desse conto, desse Dorian Gray. O nome do personagem é Dorian Gray. Então, ele, corpo físico, lindo, bonito, maravilhoso. Mas o retrato lá horroroso, já enrugado, caquético, velho, porque ele ficou vivendo muito tempo. E aí ele lembra desse fato aqui, que é interessante, é isso mesmo aí. Né? O corpo lá da senhora, que lindo, bonito, maravilhoso. Mas e a alma, como é que estava? Feia, horrorosa, em função dos pensamentos, em função do que ela desejava, no que ela se contentava. E aí ele continua, né? Na prática do mal, endereçando a Maurício, olhar indagador, dele recebi sensata elucidação. Então ele diz aqui, né? Na horrenda expressão, à medida que o dono se alterava, intimamente na prática do mal. Então, André ali, Pois é, né, Vera? Que bom, isso aí. Nossos retratos continuam lá e a gente é que está mesmo demonstrando o que é. Graças a Deus a gente não está feio não, né? Está bonitinho, é sinal que nossos corações não estão tão feios assim. E aí, Maurício vai dar mais uma exclamação a André a respeito disso. Ele diz: sim, meu amigo, disse tolerante, a imaginação de Wilde não fantasiou. O homem e a mulher, com os seus pensamentos, atitudes, palavras e atos, criam no íntimo a verdadeira forma espiritual, a que se acolhem. Cada crime, cada queda, deixam aleijões e sulcos horrendos no campo da alma, tanto quanto cada ação generosa e cada pensamento superior acrescentam beleza e perfeição à forma perispirísticas. Olha, a gente não precisa fazer operação plástica. Basta que a gente vigie os nossos pensamentos, procurando tirar da nossa cabeça, né, da nossa mente, pensamentos
de raiva, pensamentos de mágoa, pensamentos de ódio, pensamentos de vingança, porque isso é que vai deixando o nosso perispírito feio, negro. E aí a gente está, muitas das vezes, fica tão forte isso no perispírito que a nossa fisionomia também fica horrorosa. Preste atenção como é que a gente vê pessoas, né, de um físico bonito, mas a fisionomia ali, aquela fisionomia sisuda. Aí você vai conversar com a criatura só tem pensamento negativo. Só pensa, só gosta de tragédia, só gosta de assistir tragédia. Na televisão, programas, só aqueles programas, a fisionomia pesada. É isso aí, Vânia. É isso aí. Reflexo do que ela está dentro dela. Então é o que ele está dizendo aqui, ó. Cada crime, cada guerra, cada queda deixam aleijões e sulcos horrendos no campo da alma. Né? Olha, doença então. Você pergunta, e aí, como é que você está? A criatura só fala em doença. Está tudo doendo, está tudo ruim, está tudo isso, está tudo aquilo. É a vítima do mundo, é a que sofre mais. Está aí. Tanto, e aí ele continua, né? Sulcos horrendos no campo da alma, tanto quanto cada ação generosa e cada pensamento superior acrescentam a beleza. Gente, vamos ter ações generosas, vamos ter pensamentos superiores para ficarmos lindas e lindos, não é? A gente nem precisa ir para Pitangui, nem procurar médico de plástica. É isso aqui, ó. Deus é tão bom que Ele nos oferece a oportunidade de sermos bonitos com os nossos pensamentos, né? Isso aí, Vera. Por isso os olhos são reflexo da alma, como falam os espíritos em uma resposta. É verdade. Botox natural, Elô, o amor, né? O amor é o sentimento que faz com que a gente se torne bonito, sem necessidade de plástico. Está bem claro aqui. No livro dos Espíritos, isso está claro para nós. Leon Denis, no livro lá, como é que se diz? Depois da morte, mesmo nesse que a gente está estudando no Problema do Ser, vem falando isso para a gente. Né? Jesus também nos ensinou isso muito. Né? É o bom humor, é a alegria, é procurar estar sempre com a cabeça assim, com pensamentos de otimismo. Não vamos ser pessimistas, vamos ser otimistas. É o que o nosso amigo Maurício está aqui nos orientando. Cada pensamento superior acrescentam beleza e forma perispirísticas, dentro da qual a individualidade real se manifesta, mormente depois da morte do corpo denso. Há criaturas belas e admiráveis na carne e que, no fundo, são verdadeiros monstros mentais. Eu não sei se vocês já tiveram oportunidade de reparar, mas eu já reparei isso. Existem pessoas que, quando desencarnam, lá dentro do caixão, né, tá lá aquele corpo, mas elas ficam tão feias, a fisionomia fica tão feia que chega a ficar modificada. Eu já prestei atenção nisso. E outras, a fisionomia está linda, fisionomia serena, né? As pessoas ainda costumam dizer assim, isso mesmo, né, Lu? Elas parecem que estão ali dormindo e sonhando e vendo coisas bonitas, porque está aquela fisionomia, aquele ar até de felicidade. Isso, com uma expressão de alegria, de felicidade mesmo no rosto. Eu já prestei atenção nisso. É isso aqui que o amigo Maurício está falando aqui para nós. Há criaturas belas e admiráveis na carne e que, no fundo, são verdadeiros monstros mentais. Do mesmo modo que há corpos torturados e detestados no mundo, escondendo espíritos angélicos. Não é? É o contrário. Às vezes o espírito tem que passar pela prova daquele corpo defeituoso, daquele corpo mal estruturado, mal feito, mal elaborado e apresentando assim uma fisionomia tão feia, mas que fora daquele corpo, lindas, são espíritos lindos, né? E aí ele diz, escondendo espíritos angélicos de celestial formosura. E designando a infeliz que se ausentava de casa,
semi-liberta do veículo material, acentuou. Ele está se referindo ainda à segunda esposa lá do médico, que é linda por fora e essa coisa horrorosa lá pelo espírito. E ele diz o que ela vai fazer e fala: esta irmã desventurada permanece sob o império de espíritos gozadores e animalizados, que por muito tempo a reterão em lastimáveis desequilíbrios. Olha só. Acreditamos que ela, sem ideais santificantes e sem conduta digna, não se precatará tão cedo dos perigos que corre e somente se lembrará de chorar. Aprender e transformar-se para o bem, quando se afastar, em definitivo, do vaso da carne, na condição de autêntica bruxa. Olha só, né? Nossa Senhora. Assunto era realmente fascinante e a lição era imensa. Entretanto, meu tempo disponível esgotara. O minuto exigia pronto regresso. Então, André foi lá ver a situação, o ambiente familiar lá do médico, com as infos do Maurício, e ele tem que voltar junto a Gúbio e dar continuidade lá ao tratamento com Margarida. Mas isso é assunto para a próxima semana. Na próxima quinta-feira, nós vamos dar continuidade a esse livro lindo, maravilhoso, que tantas informações traz para nós aí, né? Bom, a Verusca está colocando aqui para nós, eu vou ler, Verusca, esse WISP que você colocou aqui, olha. José Raul Teixeira, nosso companheiro que sofreu lá um AVC, né? Ela coloca para nós aqui, novo informativo, 20 horas. Recebemos de Nova York, Raul Teixeira realizou uma bateria de exames na manhã desta quinta-feira. E eu vi também informações à tarde que ele já estava assim, né? Já tinha passado a situação mais triste e perigosa. Então, gente, a gente está encerrando aqui o nosso estudo, a gente já está até passando ali 2 minutinhos. Nós vamos liberar. Mina, me esqueci quem vai fazer a prece. Você falou para mim lá no início e eu esqueci agora. Para nossa companheira Lisa. Ah, tá. Lisa vai fazer a nossa prece. Gente, um beijo no coração de todos. Mais uma vez agradecemos a vibração, a participação, o apoio, a presença de todos. E na próxima semana a gente vai estar aqui vendo o que vai acontecer ainda com a nossa amiga Margarida. Não percam. Capítulos emocionantes vêm aí pela frente. Liberando para você, Lisa. Boa noite. Meu som tá ok. Tá me ouvindo? Ok, obrigada, Nina, Elô. Gente, maravilhoso, né? Os estudos das quintas, das quartas, eu gosto muito. E, assim, esse tema de hoje é muito interessante, porque ontem aconteceu um fato. Tem uma prima, ela tinha 38 anos. Ela era um pouco obesa. E foi fazer a cirurgia, fez há uma semana de redução de estômago. Infelizmente não foi bem sucedida e ontem faleceu. Hoje, pessoal, foi ao que eu não pude ir, estou com minha mãe aqui em casa. Então foi muito triste, porque deixou 3 filhos, um de 15, um de 10 e um de 19. Aí a gente estudando, né, sobre o corpo e o espírito, né, cuidar do corpo e do espírito, ela fez porque o médico tinha recomendado por causa de problemas de saúde, né? E a gente vê que esse tipo de cirurgia é uma cirurgia hoje em dia muito perigosa. E a gente tem que tomar muito cuidado, né, com essas coisas. Quando eu acho que assim não passa um pouco, né, tem que fazer certas cirurgias, certos tratamentos. Então aqui a minha família nesse final de ano passou tá passando, né, por uma fase assim meio de provação,
a gente está sendo testado agora, né? É a hora da gente colocar em prática os ensinamentos que essa maravilhosa doutrina nos passa. Então, na hora da prece, gostaria que a gente fizesse vibração para o nosso irmão Raul Teixeira, né? Que também está precisando, graças a Deus está se recuperando. E pela essa nossa irmã, que a família é muito católica, não aceita de forma nenhuma a doutrina espírita, não aceita a vida após a morte, estão todos em desespero, ela deve estar lá sofrendo muito. É Ana Aurélia Bento. Então, quando for fazer a prece agora, né, mentalizá-la, para que ela possa ser fortalecida espiritualmente, e os parentes, né, o pai, mãe, irmão, tudo mais. Bem, só nos resta-nos agradecer ao nosso Pai por mais esta oportunidade, Senhor, de estarmos aqui unidos em Teu nome e servindo, divulgando os Teus ensinamentos através dessa maravilhosa doutrina. Que possamos todos ser fortalecidos com esses ensinamentos, com esses esclarecimentos. Que nós possamos sempre honrar o nosso corpo, cuidar dele com muito carinho, pois o nosso espírito necessita, nesta oportunidade, nesta atual encarnação, dele como uma veste para utilizar, para que possa se desempenhar bem. E que todos nós, encarnados e desencarnados, nossa irmã Ana Aurélia, nosso irmão Raul Teixeira, possa ser envolvido em fluidos benéficos salutares, para que eles possam se fortalecer, cada um dentro da condição em que se encontra e da necessidade e do merecimento. E que envolva a todos que estão presentes nessa sala, aos seus parentes, familiares e aos seus lares. Que nós possamos, ao retornar, repousar o nosso corpo, que possamos descansar o corpo físico e o nosso espírito continuar essas tarefas maravilhosas, junto com esses irmãos abnegados e bons que sempre estão nos amparando, nos esclarecendo, nos aconselhando, nos intuindo, para que possamos caminhar, Senhor, sempre buscando a Tua luz, o Teu amor, para que possa auxiliar a nossa caminhada. E assim, Mestre amado, te rogamos mais uma vez, abençoa-nos e nos dá a permissão para que possamos encerrar o estudo dessa noite em Teu nome, que assim seja. Muita paz.